Primeiramente, está funcionando? Muito obrigado ao... Eu ia dizer, primeiramente, muito obrigado ao deputado Léo de Brito pelo convite. É um prazer, presidente da comissão de Fiscalização Financeira e Controle, os colegas de mesa, um prazer grande, como o Pedro comentou. Estivemos presentes no debate sobre a PEC 241 no Senado Federal e lamento profundamente a ausência de membros do governo, apesar do convite que foi feito. Lamento a ausência em função... Acho que o debate perde muito quando não se tem outro lado para que possa justificar as bases que justificam a adoção dessa PEC, dessa emenda constitucional. E agradecer a todos os presentes também, imprensa, os senhores deputados, é um prazer grande. Eu estou baseado em Nova York, sou professor de economia na universidade no estado de Nova York, dou aula já de macroeconomia há 6 anos no exterior. Fui formado, fiz, como o professor Luiz Carlos Prado comentou, fiz também a UFRJ, fiz o meu mestrado e doutorado no exterior. E minha área de pesquisa é a macroeconomia, é a política monetária, relação Banco Central e Tesouro, regulação financeira. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar muito dos dados sobre essa regra. Estou para concluir um estudo sobre países que adotaram regras fiscais no mundo e quais foram os resultados que aconteceram em função dessas regras fiscais. Então, o objetivo hoje é de fazer uma análise um pouco mais técnica sobre o mecanismo legal, institucional, que foi implementado nesses países emergentes e avançados, e mostrar o resultado que essas políticas tiveram na economia desses países. Então, antes de começar a apresentação, eu quero deixar claro também, como o Pedro colocou na análise dele, essa PEC, entre os pressupostos dela, é justamente tentar controlar um suposto aumento da dívida pública, né, que ela bate, hoje, segundo os dados do Banco Central, em cerca de 70%. Só como o Pedro falou, grande parte desse aumento da dívida pública não tem nada a ver com a política fiscal, não tem nada a ver com a evolução das despesas primárias. 20%, e eu faço questão de mostrar esses dados, o Pedro falou da aquisição de reservas, principalmente dólares, pelo Banco Central, 20% dessa dívida foi a política de aquisição de dólares pelo Banco Central. Então, dos 70%, você tira 20%, você cai a 50% do PIB. Isso não tem a ver com gastos primários, com gastos fora de controle. E isso não tem a ver com política fiscal. Foi uma política, uma decisão do Banco Central de fazer uma aquisição de ativos, em particular moeda estrangeira. Você pode questionar, como o Pedro falou, essa política do Banco Central, mas ela nada tem a ver com o suposto descontrole das contas públicas relacionado à política fiscal. Segundo os dados do Banco Central, os dados mais recentes, outros 9%, para ser mais preciso, 9,3% do PIB dessa dívida, representa a política de transferência de títulos públicos do Tesouro para Banco de Desenvolvimento, como o BNDES. Então, você tem cerca de 30% desse estoque dessa dívida no mercado, que hoje está em cerca de 70%, você tira esses 30%, fica basicamente em 40% do PIB, da dívida. Ou seja, é um componente que não é fiscal, né? Então, tenta-se reduzir essa dívida em função do suposto descontrole das contas públicas. E há de se considerar também que há um aumento do déficit público, muito forte, do déficit primário, principalmente, em função de uma recessão, uma das piores crises da economia brasileira. Uma das piores crises dos últimos 80 anos. Inclusive, eu finalizei um estudo que foi divulgado recentemente, está disponível no site. Eu sou filiado a um instituto de pesquisa no Rio de Janeiro, chamado Minds, e tem todos os dados sobre as causas da economia brasileira disponíveis nesse site. Venho fazendo apresentações regulares sobre as causas da crise brasileira, que não são, ao contrário do argumento convencional, causadas por um suposto descontrole das contas públicas. No Brasil, houve um forte aumento da fragilidade financeira, em particular desde 2007, ela se agrava em 2007, ela não começa em 2007, mas ela se agrava em 2007, uma fragilidade financeira e um endividamento muito forte do setor privado. Só para passar um dado, em termos nominais, a dívida do setor privado, famílias e empresas não financeiras, não estou nem considerando os bancos, ela sai, segundo os dados do BIS, de 200 bilhões de dólares em 2002 para 1,8 trilhões de dólares em 2014. É um aumento de mais 600% da dívida privada.
Essa é a crise brasileira. É uma crise de balanços patrimoniais. Hoje, as empresas estão com fluxos de caixa comprometidos. Os fluxos de caixa não são nem suficientes para honrar as despesas financeiras. Essa é a crise brasileira. Essa crise botou uma pressão muito forte no orçamento público e você tem os déficits. Então, eu queria deixar isso claro. Conforme o Pedro falou, essa é uma simulação feita por um dos maiores bancos privados do país, pelo Bradesco, e você tem a PEC, você sai, hoje as despesas primárias estão em cerca de 20% do PIB. A ideia é trazer, com a PEC, o crescimento real nulo dos gastos do governo para cerca de 14% em cerca de 10 anos. Né? Uma forte redução das despesas primárias. E quando você abre esses dados, né, a simulação da despesa como proporção do PIB, você tem uma forte redução na ausência de uma reforma da Previdência, que já está em consideração. A PEC é chamada como a mãe de todas as reformas, porque com ela serão exacerbados os conflitos distributivos aqui dentro, porque o gasto total está limitado, então a fatia do bolo, né, que vai ser distribuída entre os agentes, judiciário, legislativo, executivo, né, será um debate muito intenso. Então, você tem, basicamente, sem uma reforma da Previdência, uma forte redução das outras despesas obrigatórias, saindo de praticamente 5,5% do PIB para coisa de 1,7% do PIB em 2026, e as despesas discricionárias caem muito. Como foi falado aqui anteriormente pelo Pedro, professor Luiz Carlos também, você tem uma forte queda do investimento público nesse caso. Né? Então, você tem as regras lá. Então, quero tentar mostrar para vocês o que o governo está vendendo como proposta, que isso significa com a experiência mundial, ou seja, países que passaram por um processo de desenvolvimento, o que aconteceu com os gastos do governo federal. Esses são dados do FMI. Tá? Não são meus dados, são dados do FMI, eu tenho a fonte, eu posso divulgar, está disponível aqui na minha apresentação. Ele vem de 1950, nessa linha vermelha, até o período mais recente, 2013. Esse é um dado para as economias avançadas. Ou seja, para as economias avançadas, ela tinha um gasto do governo central de cerca de 15% do PIB, no início da década de 50. 15% do PIB. Tá? E ela passa para cerca de 45% do PIB. Ou seja, você tem um processo de desenvolvimento, você tem uma população que envelhece, você tem uma pressão sobre bens e serviços públicos, e isso coloca pressão sobre o orçamento. Né? Então, você tem um crescimento muito forte das despesas nas economias avançadas. Okay? Ao longo de mais de meio século. E quando você olha para os emergentes, você tem, aqui começa em 96, para as economias emergentes, o gasto dessas economias ficava em 25% do PIB, e hoje fica na casa de 30% do PIB. Esses não são meus dados, como eu disse antes, são dados do próprio FMI. Para os países de renda baixa, em 96, o gasto total do governo ficava abaixo de 20%. Hoje fica na casa de 25%, países de renda baixa. Gostaria de lembrar aos senhores que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O que se quer com a PEC é colocar o gasto do governo em níveis inferiores de países de renda baixa. Essa é a escolha que está sendo feita hoje. E essa é a experiência mundial de crescimento de gasto em funções de demandas que aparecem. Você tem demandas sociais, você tem demandas ambientais muito importantes, de infraestrutura, uma infraestrutura transformacional, uma economia com baixa emissão de carbono. O que faz com o Brasil, você coloca essas amarras num importante instrumento de política econômica do governo, que vai na contramão da experiência mundial. E você pode escolher qualquer país, pode escolher país emergente, país de renda baixa ou avançado. O Brasil entra na contramão da experiência mundial com a PEC no formato atual. Eu queria deixar bem claro também que eu escrevi um artigo sobre isso, saiu no Valor Econômico recentemente, o Brasil precisa de um novo regime fiscal, precisa controlar os abusos dentro do orçamento, precisa melhorar o processo distributivo, precisa melhorar a eficiência dos gastos, existem desperdícios, eu concordo com todos os componentes, precisa ter um maior aprimoramento dos gastos para ter um maior controle da inflação, eu concordo com todos os componentes, mas eu não concordo com os moldes da PEC na proposta sendo feita pelo governo. Não é o melhor instrumento, não foi desenhado para ser o melhor instrumento. E eu coloco aqui agora a média do crescimento do gasto social no PIB por período, por padrão sociocultural. Então, você compara a zona do euro, países nórdicos, emergentes, Brasil, essa barra amarela, Ásia emergente, América Latina emergente. Com a PEC, com o crescimento real nulo dos gastos, você pede uma importante arma contracíclica, que foi usado por praticamente todos os países em períodos de crise.
Orçamentos foram desenhados, principalmente no pós-guerra, para reagir de forma contracíclica. Ou seja, o que isso significa, num linguajar mais simples? Quando há uma queda na atividade econômica em períodos recessivos, espera-se um aumento dos gastos para oferecer um contrapeso da queda da demanda privada. Isso não é uma característica somente do Brasil. Orçamentos no mundo, no pós-guerra, foram desenhados dessa forma para trazer uma maior estabilidade econômica, suavizar os ciclos econômicos. E a PEC, infelizmente, ela não traz esse componente contracíclico. Na verdade, você perde esse componente. E aí, como eu falei antes, eu estou preparando esse estudo sobre países que adotaram essas regras fiscais. E aí você tem a base legal das regras fiscais. Esses também são dados do FMI, essa base de dados até 2013. Tá? Ela não considera o que aconteceu em 2014 e 2015. E é uma amostra bem ampla de países avançados e emergentes que adotaram regras fiscais de qual forma. Essa barra vermelha representa países que adotaram regras fiscais com base em emendas constitucionais. Quando você fala de regra de gastos, aí eu gostaria de pedir aos senhores para olhar para esse lado do gráfico. Não há país no mundo, seja avançado ou emergente, que adotou uma regra de gasto através de um mecanismo constitucional. Não há no mundo. São dados do FMI. E eu lamento a ausência de membros do governo para poder debater esse tipo de coisa. São dados. Eu faço questão de trazer esses dados, estão disponíveis, como falei. Eu lamento, inclusive, a pressa que está sendo feita para a aprovação dessa PEC, que limita muito o debate. Eu gostaria muito de que outros colegas economistas, enfim, outros profissionais, pudessem debater esse tipo de informação e pudessem melhorar o arcabouço institucional da PEC e oferecer um mecanismo que ofereça uma melhora da política fiscal no Brasil, com controle de preços, que promova o desenvolvimento, mas a PEC atual, infelizmente, vai na contramão de qualquer experiência que você veja, seja no arcabouço legal ou mesmo na estabilização macroeconômica. E quando se olha, geralmente, os itens que foram excluídos das regras fiscais, como o professor Luiz Carlos Parado falou, existem componentes que você não consegue prever. E daí, por existir esses componentes, você tem que ter uma cláusula de escape. Né? Guerras, doenças, enfim, você não consegue prever. E grande parte desses países que adotaram, você tem itens, por exemplo, que foram excluídos dessa regra de gasto, por exemplo, investimento público. Não entra nessa conta. De novo, essa é uma tabela feita pelo FMI, não é minha. Foi incluído também aquela parcela do gasto que é sensível ao ciclo. Ou seja, aquela parcela do gasto que aumenta quando há uma recessão. Você exclui esse componente, que é, inclusive, minha proposta. O Brasil deveria adotar uma regra fiscal com base em metas ajustadas pelo ciclo econômico. É muito mais eficiente. Essa, inclusive, é a conclusão do próprio FMI. O modelo que o Brasil está adotando de regra fiscal baseado nesse crescimento real nulo dos gastos é o que o FMI chama de modelo de primeira geração. É um modelo ultrapassado, que o próprio FMI recomenda que não funcionou nos países que adotaram esse modelo. E o FMI hoje recomenda que os países adotem regras fiscais que se ajustem aos ciclos econômicos. Ou seja, você tem um componente do orçamento que fica equilibrado, com controle de gastos, promovendo eficiência, diminuindo desperdícios, tem esse componente, mas existe um outro componente do orçamento no qual você permite que os gastos tenham uma oscilação em função do ciclo econômico. Essa é, inclusive, a posição do próprio Fundo Monetário Internacional. E aí você tem, nesse mesmo estudo do fundo, países que, depois que adotaram essas regras fiscais, e existiram diferentes formas que eles fizeram isso, geralmente, com as regras, a política fiscal ficou contracíclica. Ou seja, os gastos tendem a subir em períodos recessivos e tendem a diminuir em períodos de expansão, que é uma característica muito positiva. Né? E isso aconteceu tanto para as economias emergentes e avançadas que adotaram isso, porque houve uma discussão séria sobre o arcabouço, sobre o desenho desse tipo de proposta. Né? E o que acontece com o Brasil? No Brasil, nesse eixo aqui, o eixo vertical, você tem o crescimento da despesa federal, ano a ano. No eixo horizontal, o crescimento do PIB. Né? Então, da direita, né, você tem crescimentos positivos da economia, para a esquerda você tem períodos recessivos, né? Taxas negativas de crescimento da economia. Você vê claramente que, entre 2004 e 2014, a política, os gastos do governo, eles não respondem ao ciclo. Ou seja, a economia pode estar crescendo ou diminuindo, ou um período de contração, que os gastos praticamente permanecem os mesmos. Aliás, esse é um estudo publicado pelo maior banco privado do país, o Itaú, cujo um dos autores é o atual presidente do Banco Central. Era, então, o economista-chefe do maior banco privado do país e publicou esse estudo com esses dados.
você vê que a receita é altamente pró-cíclica, ou seja, a receita do governo aumenta com a atividade econômica, a economia cresce, aumenta a arrecadação de impostos e tributos. Em períodos recessivos, a arrecadação cai, caem os lucros, caem as vendas, enfim, cai a arrecadação. Ela é extremamente pró-cíclica. Idealmente, do ponto de vista macroeconômico, você desenharia um arcabouço de despesa federal no qual os gastos aumentam com a contração do PIB, tá? Então, com o PIB crescendo, os gastos diminuem, e no período recessivo, você acaba aumentando esses gastos. A PEC não faz isso. O gasto será o mesmo, independentemente do ciclo econômico. E essa é uma conclusão dos estudos do atual presidente do Banco Central, questionando esse tipo de política. Ele aponta esse como um dos graves problemas do regime fiscal anterior, e isso a PEC não está considerando. E isso é gravíssimo, em termos de estabilização macroeconômica. Eu quero deixar mais algumas coisas claras. Aqui é o mecanismo de cláusula de escape, que foram adotados quando países adotaram regras fiscais. Grande parte dos países, sejam eles emergentes, que é essa barra azul, ou os avançados, adotaram uma cláusula de escape. Hoje, na PEC 241, não há uma cláusula de escape. Tá? Então, vai muito na contramão do que foi feito no mundo, como eu falei antes. E o próprio relatório da FMI, até eu fico chato com isso, porque eu gosto muito de apresentar os dados, o que foi apresentado na literatura lá fora, para que o Brasil possa aprender com essas experiências. Como o professor falou, a economia não é uma ciência exata. Você não consegue fazer experimentos no laboratório fechado e depois replicar esses experimentos em outras economias. Você tem que aprender com o que outras economias fizeram, claro, com seus próprios mecanismos institucionais, existem diferenças, mas o relatório mostra que a grande variável de ajuste para os países que adotaram essas regras fiscais, houve uma forte queda do investimento público. Isso aconteceu somente para os países emergentes. Essa foi a conclusão da FMI. Países que implementaram, todos os países emergentes que implementaram regras fiscais, houve uma forte contração do investimento público. Essa foi a variável de ajuste. Tá? E esses são dados do FMI de novo, ou seja, no momento que adotou-se a regra fiscal, houve uma forte contração do investimento público, e isso aconteceu somente para os mercados emergentes. Ok? Por que isso é ruim? Quando você compara agora as economias avançadas, a barra vermelha, emergentes, a amarela, e países de renda baixa, a barra azul, você tem que a média mundial de gastos, investimentos públicos, fica sempre acima de 4%. Para os emergentes, acima de 5%, né, desde a década de 70. Ok? Com a PEC, esse instrumento ele praticamente fica ausente do orçamento do governo, porque não haverá espaço, dado o acirramento do conflito distributivo, para investimento público. E o próprio FMI diz que em países emergentes houve uma forte queda do investimento público, em países que adotaram as regras fiscais. E por que isso é importante? Um outro relatório divulgado sobre infraestrutura, eu faço parte de um grupo de estudo liderado pela Universidade de Columbia, em Nova York. É um estudo de caso com diferentes economias, um estudo de caso sobre o financiamento de infraestrutura, ou seja, que tipo de infraestrutura é necessária para a economia do novo milênio, enfim, a chamada infraestrutura transformacional, baixo carbono, uma população que envelhece. E você tem a qualidade da infraestrutura no eixo vertical, e aqui você tem a renda per capita, o PIB per capita. O Brasil está aqui embaixo. Até a Venezuela está aqui do lado. Ou seja, tem uma péssima qualidade de infraestrutura, e isso não estará na agenda de política econômica para os próximos 10 anos. Não estará. E o Brasil, conhecidamente, tem uma baixa taxa de investimento, são dados agora do Ministério da Fazenda, o investimento público é muito baixo, e muito desse investimento público era feito pela Petrobras, né, e outras empresas estatais, mas ainda assim muito baixo, muito aquém do que o Brasil precisa. E esse é um dado de infraestrutura da consultoria chamada McKinsey, que ela mapeou no mundo o estoque de infraestrutura. São portos, rodovias, ferrovias, e você faz o valuation desse estoque, e você tem que a média mundial, excluindo Japão e Brasil, é de 71% do PIB. Okay? Então, você tem África do Sul, 87% do PIB de estoque de infraestrutura, você tem a China, 76%, a Alemanha, 71%, Índia, com 58%. Brasil, aqui eu estou até não mostrando porque eu fico com vergonha. 16%. Esse é um déficit importante.
Esse é o estoque de infraestrutura da economia brasileira comparado a outras economias do mundo. Esse é um déficit que, com a PEC, não será solucionado. O Brasil ficará condenado de mãos amarradas numa área que o próprio FMI divulgou um relatório sobre infraestrutura que governos devem, sim, investir em infraestrutura e com emissão de dívida. O FMI acabou de soltar esse relatório esse ano. Porque o próprio FMI diz que quando o investimento público é feito em infraestrutura, e o investimento é bem realizado, ou seja, é feito em áreas que realmente a economia precisa, há um ganho para a economia como um todo, um ganho de produtividade, você conecta mercados, você diminui os custos de produção, você diminui preços por diminuir os custos de produção, torna a economia mais competitiva. E o Brasil tem um déficit histórico enorme em infraestrutura. E isso não se discute com a PEC. Na verdade, você perde esse instrumento e o Brasil fica condenado ao retrocesso. Porque o setor privado não faz esse tipo de investimento. Eu vou passar outro dado que apresentei numa outra conferência sobre um outro assunto, não é o tópico aqui, mas vou te passar em função desse estudo que eu faço parte, como eu mencionei anteriormente, que é liderado pela Universidade de Colômbia. Nas economias emergentes, cerca de 70% do investimento em infraestrutura é liderado pelo governo, orçamento público, ou seja, uma combinação de orçamento público e bancos de desenvolvimento. 70%. Eu fiz um trabalho, uma resenha da literatura, ou seja, como que países financiaram a infraestrutura do mundo. Fiz a apresentação algumas semanas atrás no Rio de Janeiro. A próxima apresentação sobre esse trabalho será em Washington, em janeiro do ano que vem. E o dado é que 70% do investimento em infraestrutura nas economias emergentes é feita através do orçamento ou bancos públicos. E com a PEC você elimina isso. Ou seja, terá investimento privado? Terá investimento privado, mas ficará muito aquém do que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento. E aí eu vou colocar um dos últimos dados, o gasto social do governo central, conclua, professor, com percentual do PIB por padrão sociocultural, a média 2012 a 2013. Fala-se muito que o Brasil tenha um padrão de economia avançada, um gasto social de economia avançada. Isso não é verdade, os dados não mostram isso. Eles podem pegar algum dado e manipular isso para que a informação caiba na narrativa convencional. Mas quando você compara países nossos, zona do euro, Europa emergente, o Brasil não está nem próximo disso. Eu mostrei esse dado anteriormente, os gastos do governo com relação ao PIB para economias avançadas, emergentes e baixa renda. O Brasil fica muito aquém disso. Okay? O que quer se fazer é reduzir esse tamanho do Estado para níveis que só se comparam em países de renda baixa, que não é o caso da economia brasileira. A economia brasileira está entre as 10 maiores economias do mundo. E aí você tem os gastos sociais, você tem os países avançados, né, cerca de 30% do PIB, emergente, a América Latina, por categoria saúde, conclua, proteção professor, social e educação. Então, eu quero deixar claro, só para finalizar, alguns outros componentes, enfim, como foi mencionado aqui, né, o fórum, você tem uma base extremamente desigual, o Brasil tributa menos do que a maioria dos países da OCDE para a base de renda, como o professor Luiz Carlos Prado falou, o Brasil está aqui na ponta. Entre todos os países da OCDE, o Brasil que tributa menos. Isso sequer está na agenda. Enquanto que para a base de bens e serviços, tributa mais. Um dos campeões. Essa base, de novo, da OCDE, foi divulgado pela Receita Federal, esse relatório. Okay? Isso não está sendo abordado. Extremamente desigual, porque esse tipo de imposto é extremamente regressivo, penaliza mais os pobres, e um dos maiores gastos no mundo, na média de 97 a 2014, um gasto com juros que não justifica. Não há nada, se você comparar com outras economias, são mais de 20 economias aqui comparados, os gastos com juros extremamente elevados. Não há nada que justifique inflação, dívida maior do que a do Brasil, países que têm dívida maior do que o Brasil têm uma taxa de juros menor, países que, inclusive, têm uma taxa de inflação maior do que o Brasil têm uma taxa de juros menor, não há nada. Você coloca isso, faz as comparações, nada justifica. Então, eu gostaria de terminar a minha apresentação dizendo que, no cenário atual, e eu volto a um dos meus primeiros pontos, que a crise brasileira é diferente das demais, e a PEC tenta, com base numa falha de diagnóstico fundamental, que diz que a recessão foi causada por uma quebra da confiança, por um suposto descontrole das contas públicas, essa quebra da confiança levou ao aumento dos juros e queda do investimento privado. E o meu trabalho mostra que a causa da crise, fundamentalmente, tem a ver com a deterioração dos balanços do setor privado, que hoje vive uma dessas piores crises.
E o que você tem hoje, isso aqui foi um dado divulgado pelo Bradesco, e o relatório Focus, o relatório de mercado, para o PIB. O PIB atinge seu pico, ou seja, tudo que a economia produziu naquele ano, em 2014, atingiu seu pico. As projeções do mercado, que é a linha azul pontilhada, só vai trazer a economia brasileira, o PIB brasileiro, para o pico em praticamente uma década. Ou seja, você tem praticamente uma década para retomar o que você perdeu. Porque isso não é crescimento, né? Porque o que está se falando agora, do crescimento, agora com a volta da confiança, isso não é crescimento, você está recuperando o que você perdeu. São 10 anos. A partir disso que você, então, voltaria para uma suposta linha de tendência de crescimento. E com a PEC não há garantia nenhuma, de que você vá retomar essa linha de tendência. Você condena, infelizmente, o Brasil à estagnação e ao retrocesso. Eu, de novo, lamento a ausência de membros do governo federal e não estimular o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Felipe. Nós vamos passar agora para os debates com as intervenções dos